Fala pessoal, vou falar um pouquinho agora aqui da folha de pagamento, que é uma análise que foi facilitada graças à ferramenta lá, criada pelo MGI, lá, pelo Enoch, pelo Trombini, que está disponível para a gente. Então assim, esse link eu vou passar para vocês lá no grupo, é o link do Colabora Gov. Então quando a gente entra nele, ele vai vir direto para cá, que é a conciliação do CIAF, né, com o CIAP. Tudo é atualizado pelo Trombini e pelo Enoch. A gente não precisa fazer mais nada, não precisa puxar a folha de pagamento, nada, é feito por lá. A gente só vai fazer a análise. Então, assim como a gente faz, a gente já tem um mês de abril fechado, normalmente no início do mês ele já faz a atualização. Como é que é a dinâmica dos lançamentos? Essa ferramenta ela é gerada dentro do fechamento da folha. Então assim, lá para o dia 25 de cada mês, ele vai carregar aqui o DDP, que é a folha de pagamento. A folha de pagamento ela costuma fechar entre o dia 15 e o dia 20. Então por volta de 20 a 25 eles fazem a atualização. E com isso, graças a essa ferramenta, é possível que a DeFi, né, no caso o Atilio atualmente, ele consiga fazer o lançamento com um script pronto, evitando assim divergências, né? Então, antes da criação dessa ferramenta, a gente tinha muitas divergências de lançamento, né? Não é fácil, né? Realmente lançar a folha de pagamento não é fácil. São dezenas de situações. Então, assim, eles precisavam destrinchar, né, a folha de pagamento e muitas das vezes não tinham conhecimento das contas contábeis que necessitavam ser usadas, né? Acabavam repetindo contas, né? E isso gerava diversas inconsistências, né? Ao comparar o CIAF com a folha de pagamento. Então, com essa ferramenta, isso foi facilitado. Então, como é que é o mecanismo, né? Como é que o Atilio faz o lançamento? A gente vai selecionar aqui o mês de abril e aqui a unidade gestora, a gente vai deixar só a nossa selecionada, só em metro. Aqui já é o resumo, porque ele lançou tudo. Esse mês de abril não temos divergências. Eu vou explicar só para vocês aqui o que são essas diferenças que ficaram. Mas no geral, todas as contas, com a exceção dessas duas e dessa daqui, todas estão lançadas certinho. Ou seja, tudo que estava no DDP foi lançado pelo Atilio e está batendo. Voltando à explicação, né, o DDP é preenchido, é carregado na ferramenta por volta do dia 25. E depois tanto o Inmetro, né, quanto os demais órgãos, eles fazem os lançamentos da folha até o dia 30 de cada mês. Por que até o dia 30? Porque a gente tem que receber no dia 1º. Então tudo é feito junto, tanto a produção das ordens bancárias, os lançamentos, a questão orçamentária, tudo é lançado até o dia 30. E a partir do dia 1º a gente já tem os valores no CIAF carregados, só que depende do Enoch atualizar a ferramenta com as ordens bancárias pagas, né? Então é isso que ele fez, por isso que agora já está tudo atualizado aqui e a gente consegue ver as diferenças. Pode ter mês que você entre, né, e o CIAF esteja zerado porque ainda não foi carregado na ferramenta, então isso tem que ser observado. Mas vamos lá. Aqui a gente avança para a próxima página. A primeira página é uma página de conferência. A segunda página é a página de lançamento. Então essa parte aqui é a parte que o Atilio faz os lançamentos. Vamos selecionar todos aqui. Aqui a gente normalmente não mexe, né? Só se tiver que fazer uma conferência. Se caso houver divergências, o ideal é que a contabilidade confira, né, se esses documentos aqui foram lançados corretamente. Você vê que são muitos documentos. Deixa eu selecionar aqui o Inmetro, né? Só o Inmetro. São diversos lançamentos. Então, cada lançamento aqui, ó, DFL001, é o documento lá da folha de pagamento. Então, aqui vai ter qual o valor que ele precisa lançar na conta contábil, que tem aqui. Cada lançamento e sua respectiva conta contábil. Então, se ele inverter uma conta, né, lançar em outra conta, depois, quando rodar a ferramenta, a gente vai ter uma divergência lá. É parecido com a análise contábil que eu fiz no Excel, só que essa é específica para a folha de pagamento.
Então aqui vai avançando, né, os documentos. Então o que acontece? Vou entrar aqui rapidamente para eu mostrar dentro do documento da Folha como que é feito lá, porque realmente para quem não está habituado a lançar é bem complexo, né? O CEAF novamente saiu. Deixa eu abrir de novo aqui na CEAF, que às vezes nos atrapalha, né? Porque eles toda hora desloga. Então às vezes a gente tenta colocar ele de novo e aí tem que abrir uma aba anônima porque ele já ficou preso no navegador. Então isso aí é uma estratégia para a gente não ter que fechar tudo, né, e abrir novamente. Eu vou abrir aqui o web, vou abrir primeiro o tela preta, né, só para mostrar como que a gente consulta as contas contábeis lá. É interessante ver os dois casos aqui. Vou abrir o web. Abrir o web. Aqui no web eu vou na transação com DH. Estou na transação com DH. O documento folha é FL. Aí vamos ver qual foi o documento da folha desse mês. Deixa eu pegar uma conta qualquer aqui. Por exemplo, vencimentos e salários. Aqui em cima é a conta orçamentária e embaixo a conta patrimonial. Então 3111 111 0100. Então vou lá indo com razão. 31 111 0100, mês de abril. Então F2. Aí eu vejo assim a infinidade de lançamentos, né, que foram feitos agora em 27 de abril, foi quando ele fez o lançamento da Folha. Então se a gente abrir qualquer uma daqui, que foi feita em abril, a gente vai ver a FL, ó, FL24. Então vou abrir lá a FL24 para a gente ver quais foram os lançamentos que ele fez. Então aqui, ó, em principal com orçamento, você vê que são dezenas de abas de documento. Então realmente é um processo bastante complexo de lançamento da folha. Quando não tem divergência, é excelente. Agora, se der alguma divergência, o ideal é que a gente descubra onde, né? Ou a gente pede para a DIFIM mesmo, para o Atílio, revisar os lançamentos, mas normalmente ele pode não encontrar, então a gente já com o tempo vai ganhando experiência e já vai sabendo exatamente aonde está o erro de lançamento. Por que que esse daqui deu divergência? Isso daqui, na verdade, acaba sendo uma inconsistência da folha de pagamento. Porque repare que esse lançamento está negativo na DDP. Ou seja, nós não temos aqui esse valor, ele não é gerado. Não tem como você eliminar esse valor negativo. Então isso eu vejo como uma inconsistência. O valor de ter, quando você tem um 2 aqui, né, 31, 311,21, significa que é RGPS. RGPS. Então qual foi a orientação que o ENOC nos passou? Né? Quando o valor não puder ser lançado, por ele não ter saldo em conta, se a gente for lá nesse valor, né, 311,21,0100, se a gente for nessa conta, 311,21,0100, a gente vai ver que não existe saldo, né, nessa conta. Então, por que que esse valor aqui estaria negativo? Se está negativo, significa que seria um estorno.
né? O DDP está apontando por um estorno nessa conta. Só que não tem valor a ser estornado, né? O que que acontece? Por que que ele dá como estorno? Vamos abrir todos ele aqui. Aqui, vencimentos e salários. O que acontece? É algum servidor que entrou de férias, que estava no regime RGPS. E aí quando você faz o pagamento das férias dele, inicialmente ela é lançada como adiantamento de férias, ou seja, não existe o pagamento naquele ato. As férias são pagas antes, né, delas acontecerem. Então, é feito o pagamento, né, porque de forma orçamentária a despesa precisa ocorrer. A gente tem ali uma divergência, muitas das vezes, de critério patrimonial e orçamentário, né, enquanto o orçamento, a despesa é lançada no momento que ocorre ali o empenho dela, né, e já para patrimônio, ela tem que seguir o regime de competência. Então, ela só pode ocorrer quando de fato aquela despesa acontecer, que é quando tem o mês fechado. Então, a gente vai ter uma série de procedimentos de ajuste. Uma delas é fazer a baixa contábil das férias. Né? De forma bem simplória, né? Bem resumida, seria um estorno que a gente faz na conta de vencimentos e salários. Né? A gente tem outros lançamentos aqui que são feitos, né? Tudo isso é feito também pela DIFIM, né? Que seria a provisão de 13º, que o que acontece, o 13º, apesar dele ser pago de uma vez, né? Quando o servidor tira o 13º ou recebe no adiantamento, de forma orçamentária ele recebe ali de uma vez. Só que, da mesma forma, a despesa só vai ocorrer quando aquele mês for consumido. Né? O 13º ele é consumido na faixa de 1/12. Então agora, por exemplo, eu preciso apropriar o meu mês de abril. Então eu vou fazer uma provisão de 13º para o mês de abril. Mesma coisa a provisão de férias também, que é sempre o mês fechado. E isso, né, o DDP, ele já nos traz para poder fazer essa estimativa. É justamente esses lançamentos que a contabilidade ficou por anos sem poder lançar, porque a gente não tinha essa ferramenta e agora é possível lançá-la. Então, voltando para lá, eu já expliquei ali, né, por que deu essa diferença. Então, voltando, sempre quando der uma diferença, não for possível estornar o valor por falta de saldo, a gente vai precisar usar a conta que tem consonância com a outra. Por exemplo, vencimentos e salários, aqui é 2, é uma conta de RGPS. Então, por algum motivo, a DDP ela tá orientando lançar na conta de gratificações. Provavelmente, o sistema deve estar entendendo que o regime geral, que são os cargos em comissão, os valores não entrariam como vencimentos de salários, e sim como gratificações, porque seriam DAS, né, que seriam pagos ali, e não salário, né, vencimento propriamente dito. Pode ser uma opção, pode ser isso. Então, sempre quando não houver saldo, a gente vai fazer o lançamento na conta de gratificações. E por que eu não posso fazer na conta vencimentos e salários, que tem saldo aqui? Porque essa conta é do RPPS, então aí eu vou estar contabilmente criando uma distorção. Eu preciso ter os meus grupos separados, né, com seus saldos respectivos, RGPS e RGPS, e RPPS e RGPS. Então é mais viável eu lançar em gratificações, porque aqui também é RGPS. Entendido? Então, por isso, na ferramenta lá do MGI, vai aparecer a inversão do saldo entre essas duas contas, mas isso a gente não vai considerar como erro. Se esse saldo for invertido em outra conta, aí sim deve ser apontado para a DIFIM corrigir, como já aconteceu em outros meses. Agora, essa questão aqui da contribuição patronal é um mistério a ser resolvido com a área de pessoal, com a DAPS. Por quê? A DDP ela aponta para uma contribuição de 3 milhões, da ordem de 3 milhões e 22 mil. E o CEAF me registrou 3 milhões 612, ou seja,
foi pago 590 mil a mais do que a DDP proporcionou de informação. Isso é algo que tem que ser verificado. Não me parece ser uma situação comum. Que um dos argumentos que foi falado na época pela DAPS foi que esses valores são feitos à parte da folha de pagamento. Então isso precisa ser verificado porque já foi alvo de apontamento lá pelo MGI. Por que fica divergente com a DDP? Então isso tem que ser anotado para conversar com a DAPS, verificar por que está sendo feita uma apropriação superior ao valor da DDP. A DIFIM não tem como informar porque ela só replica aquilo que é informado lá pela DAPS, né, e por essa ferramenta. Então, provavelmente, se houve esse valor de pagamento a maior, é algo que foi apropriado com informação diretamente fornecida pela DAPS. Então, pois bem, já expliquei essa parte. Onde que entra os lançamentos da contabilidade? Até aqui vai ser só conferência. Agora entrará os lançamentos da contabilidade na aba número 4. Vou botar aqui o Inmetro. O que tem que ser feito aqui? Auxílio alimentação e auxílio transporte. Então, sempre que fecharmos o mês, por exemplo, agora nós fechamos o mês de abril de 2026. Quando o mês, vamos supor, o mês de março ele fechou, a folha de pagamento ela pagou os auxílios alimentação e os auxílios transporte na forma de adiantamento. Por quê? A gente recebe a folha de pagamento antes, a gente recebe essas rubricas antes da despesa ocorrer. Por exemplo, a gente recebe agora o mês de maio, o valor do auxílio alimentação, a gente recebe ele para poder se alimentar durante o mês de maio. Mas a despesa com auxílio alimentação ela só vai ocorrer ao final do mês de maio fechado, concordo? A mesma coisa o auxílio transporte. Então eu recebo auxílio transporte antes de consumir o transporte, porque eu preciso receber no início do mês para que eu possa me locomover durante o mês. E a alimentação a mesma coisa. Então o que é feito? A folha de pagamento vai pagar como adiantamento, tanto que a conta que vem é essa, conta de adiantamento, é uma conta de ativo. E depois, quando o mês fechar, eu vou fazer a apropriação na conta de despesa. Então essa ferramenta ela já vai buscar o valor lá do mês anterior, o valor do mês de março. Só que aqui quando eu seleciono abril de 2026, que é o mês atual, ele já me traz o valor que eu preciso lançar. Então o lançamento já está escrito aqui, CRD 234, e aqui eu já tenho as contas que eu preciso usar, que elas estão discriminadas aqui. RPPS, RGPS, mesma coisa transporte, RPPS, RGPS. Eu vou fazer esses lançamentos depois para vocês verificarem como é feito. Um outro lançamento que também é feito pela contabilidade, que aí eu vou utilizar a minha planilha de análise contábil e já aproveitando aqui para mostrar para vocês como que ela funciona, tanto na conferência quanto na análise e auxílio ao lançamento, eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu fiz, que eu replico as informações da DDP, que são produzidas lá pelo ENOC, aqui. Lógico, eu recomendo que seja utilizado da mesma forma que eu vou orientar, porque é um facilitador. Isso facilita o controle, o histórico dos lançamentos, anotações na planilha. Então, eu considero importante fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar o mês de março, duplicar aqui a planilha, trocar aqui para abril. Entrei aqui na planilha, eu vou na aba base mensal. Então, vou lá agora na planilha lá do MGI, lá na ferramenta, ferramenta do MGI. Sempre não pode esquecer que aqui tem que estar o Inmetro, senão você vai pegar os outros órgãos também. Então, qual a estratégia? Eu clicar aqui
na parte que é onde diz diferença, eu vou clicar com direito, copiar, copiar seleção. Quando eu faço isso, ele me copia todas as células que estão aqui. Então eu vou lá na minha planilha, vou apagar os atuais, né, que estão aqui. Clico na primeira, né, na A2 e dou um Ctrl V. Tem que botar aqui A1. Clico em A1. Pronto. Aí ele trouxe para cá. E o que seria o acumulado? Vou apagar aqui o acumulado também. O acumulado, eu vou pegar e vou selecionar todos os meses do ano até o atual, de janeiro a abril. E vou fazer a mesma coisa. Repare que tem meses que já apresentou algumas diferenças, né? Essas diferenças elas foram passadas já para o Actinium, só que ele não localizou onde está o lançamento errado. E provavelmente eu também não, porque alguns lançamentos realmente são bem complicados. Tem que dedicar um tempo, conferir um por um, para ver onde foi o erro, se é que houve o erro. Porque assim como tem uma diferença naquela conta, pode ter acontecido uma diferença em outras contas que não são devidamente erros, mas talvez alguma falha, né, de contabilização da DDP. Isso tem que ser verificado. Então seleciono aqui, copiar, copiar a seleção. Aí vou lá na planilha, em A1 e colo. Aí lá na aba resumo, vou trocar aqui para abril. Ele já me traz aqui. É sempre importante conferir se o Excel está calculando automático, porque na planilha de análise contábil eu deixo ele manual para facilitar, porque senão ela fica muito carregada, difícil de abrir. Então aqui está lá, está carregado. Vou salvar, fechei e salvei. Vou agora, né, na minha planilha de análise contábil. E aproveitando, eu já vou puxar os balancetes para vocês verem como é. Então eu vou entrar lá na transação balancete. Deixa aqui abrir. Então lá em análise contábil, ela vai estar contabilidade, análise contábil, consolidado, aí 26. E aqui. Eu já copiei e colei, mas da mesma forma, se fosse começar o mês de abril agora, eu ia copiar e colar, altero aqui o meu mês e replico, né? Entro aqui agora. Essa planilha, eu já tenho alguns vídeos anteriores dela que eu deixei para vocês, só que ela sofreu algumas atualizações e melhorias, né? Inclusive a mais recente foi ter incluído mais uma UG para análise, que não tinha antes. Deixa eu ver configurações. Agora nós temos também a SUR-PR, né, que é o lá do Paraná. Então, olhando aqui pela planilha, o que a gente tem? A gente tem um menu, aqui configurações, plano de contas, uma balancete, balancete anterior. Eu vou aqui no informar balancete atual. Eu vou apagar os atuais que eu tenho lá. Um detalhe importante, nunca use essa planilha com outra planilha aberta. Porque como eu falei, ela precisa estar configurada como manual. Se por acaso ela ficar automática, tem que voltar lá em fórmulas, opções de cálculo e deixar ela no manual. Porque se deixar no automático, cada transação que é feita na planilha, ele vai recalcular. E a planilha é muito extensa, tem milhares, mais de 60 mil linhas em cada aba. Ela é muito pesada porque o plano de contas é muito extenso, né? O com razão, tudo é muito extenso, né? Então precisa ser feito dessa forma para a gente conseguir trabalhar com ela, senão não rola, né? Então agora eu tenho 4 Gs aqui para mim, para que eu possa atualizar. Então eu vou lá, eu vou pegar um balancete por UG, começando aqui da 18, 30, 23. Deixa eu voltar aqui, tem um errozinho aqui. 18, 30, 23. Gestão 18205. O mês vai ser abril. Aqui começa, aqui coloco 1 e aqui no nível de dobramento 7. Aqui, por conta contábil, eu vou deixar no conta corrente, que é o 2. E vou dar um F10. Coloco o meu e-mail para poder receber
balancete por e-mail. Repito o processo para as outras UGs. A 25, R$39 e a 35, que é a do Paraná, que a gente botou agora por último. Eu peguei fora de ordem porque quando eu inseri a do Paraná, eu coloquei depois da última que eu já tinha programado, né? Para facilitar aqui a programação. Mas aí não esquecer, né, que nessa ordem da planilha é a 23, 25, 39 e a 35. Então vamos lá, já estou recebendo aqui os balancetes. Vamos ver qual o primeiro que chegou. Clico aqui. Ó, chegou a 35. Então dou um Ctrl A e o Ctrl C. Aí vou lá. Essa é a 35, então eu vou atualizar na 35. Vou selecionar aqui, ó, a instrução, ó, colhe o balancete aqui. Então é aqui que eu vou colocar. Deixa eu até alterar aqui. Aqui é a célula AB. Então na célula AB eu colei o meu balancete. Vou no segundo. 39. Ctrl A, Ctrl C. 39. Vou lá agora aqui, S1. 39, Ctrl V. Botei lá, Ctrl V. Vamos ver a próxima. 25, Ctrl A, Ctrl C. Então vou lá aqui no espaço da 25, Ctrl V. E por último deve ser a 23, né? 23, Ctrl A, Ctrl C. E coloquei lá. A gente aqui nessa planilha, ela está preparada para fazer as análises tanto em relação ao exercício encerrado, quanto em relação à DDP, que é feita baseado no mesmo período do ano anterior. Então, se eu for aqui em base balancete anterior, vou voltar aqui para configurações, tela inicial, informar balancete anterior. Da mesma forma, eu posso colocar aqui o balancete do ano anterior. Esse é dezembro, porque normalmente a gente analisa baseado no exercício fechado. Se eu quiser analisar baseado no mesmo período de abril, vamos supor, abril de 25, bastaria eu puxar meu extrato lá e lançar aqui. Sempre selecionando, apagando e colando o nulo, para que a gente não tenha problema. Há uma observação que eu vou falar aqui para vocês. O Inmetro foi a única UG que eu tenho detectado isso. Conta invertida. Teve até uma das contas que eu conversei com a setorial, né, e eles falaram que por hora não precisaria ajustar porque essa conta ela é transitória. Só que ela dá uma inversão de saldo lá. Então o que acontece? Quando dá essa inversão de saldo, o com razão ele emite um bug. Em vez de ele mostrar se o saldo é devedor ou credor, ele coloca um asterisco. Então eu vou chegar no balancete da 23 de novo, vou dar aqui um Ctrl F e vou digitar um asterisco para eu buscar onde que tem esse asterisco aqui. Ó, tá vendo? É justamente essa conta que está com saldo invertido. Então, por uma falha, né, ou um bug do CIAF, ele coloca esse asterisco e aí quebra, né, a programação, que a planilha não sabe se isso daqui é débito ou crédito. Então, o que a gente vai fazer? Como eu sei que isso daqui está na despesa, e a despesa, todas as contas de despesas, elas têm natureza devedora, e aqui tem um asterisco, eu vou colocar aqui um C de credor. E aí vai resolver meu problema. Eu vou procurar se tem um outro, não tem outro caso desse, então só tem esse. E aí eu vou selecionar o Ctrl A e Ctrl C. Vou jogar de novo lá. Então aqui eu vou apagar o que eu já tinha colocado. Vou clicar aqui na coluna toda. Aí ele já apaga. Seleciono a 1 e dou Ctrl V. Sempre é bom testar, né, em todas elas. Eu sei que nas outras não tem, né, por isso que eu não verifiquei.
O do Inmetro eu vi que tem essa conta invertida. Então já está atualizado aqui, eu vou lá em ir para configurações. E agora que eu atualizei o balancete, eu vou apertar o calcular. E aí a planilha vai gerar todas as análises, né, com base nos balancetes atual. É um processo que às vezes demora, né, dependendo do computador, né, da capacidade do computador, que realmente é muito lento, né, muita informação, mas já foi feito. Aqui tem umas orientações. Eu vou até aproveitar e já atualizar aqui a informação que nós também agora temos a SURPS, SURPR, aliás, né? Antes nós não tínhamos. Então aqui a planilha faz o teste, né, se todos os balancetes estão carregados com seu respectivo mês. Né? Se tudo for abril, ela vai dar OK, consolidado OK. O anterior tudo é dezembro, OK. Para evitar que você tenha esquecido de atualizar alguma delas, e aí ela vai emitir um erro aqui. E o de baixo são as análises que são feitas pela planilha. Atualmente, eu produzi 5 instâncias de análise, né? Patrimônio, almoxarifado, créditos a receber, dívida ativa e a folha de pagamento. E existem algumas análises que não estão aqui, porque elas são análises subsidiárias, né? Então elas só dependem mesmo dessas informações para serem geradas lá, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas o que a gente precisa fazer? Carregar cada uma das planilhas para o mês de abril agora. E eu só tenho pronto nessa data o patrimônio, que já foi fechado, já foi atualizado, o Vitor que faz a atualização dessa planilha de patrimônio. Deixa disponível lá na página. E a folha de pagamento que eu acabei de atualizar com vocês. Então, como é que eu atualizo? Eu vou lá em dados, editar links, e vou verificar onde é que está meu patrimônio aqui. Está aqui, ó, patrimônio. Patrimônio março de 26. Então, vou alterar fonte. Vou lá no caminho SECOM, arquivos, contabilidade, patrimônio, 26, análise mensal, abril, patrimônio. E aqui, patrimônio, abril de 26. Cliquei, ele atualizou. E vou atualizar também a folha de pagamento. Ó. Veja aqui, for pague 03, alterar fonte. E aqui, voltando aquele caminho, ó, contabilidade, eu vou achar a folha de pagamento. 2026, bases DDP, 04 de 26. Atualizei. E eu ainda não tenho crédito a receber nem dívida ativa e nem almoxarifado que ainda não fechou. Então não vou atualizar ainda. Depois que eu atualizei, eu vou clicar em calcular. Sempre, qualquer alteração de dados que for feita, sempre que for atualizado, deve ser clicado em calcular para que a planilha possa fazer as análises automáticas. Lembrando que ela não fica em manual, o melhor ela não fica em automático, ela fica em manual, então por isso tem que apertar o botão calcular. Pronto, então ele já me disse ó, que o patrimônio e a folha de pagamento estão atualizados com o mês de abril, tal como está o balancete. Então vamos lá fazer a análise aqui da folha de pagamento, porque o patrimônio provavelmente vai dar divergência em tudo. Vamos ver o patrimônio só para vocês verem aqui, né? Que eu cliquei lá, eu estava em configurações, eu cliquei em análise em método. Se eu for aqui em patrimônio, eu vou ver aqui as diferenças. Por que está dando diferença em tudo? Porque o Francisco não lançou ainda as planilhas do mês. Lembrando que a depreciação eu lancei automático, vai cair amanhã ainda. Então aqui eu tenho a diferença das depreciações e a diferença dos valores dos ativos. E aparece aqui tudo em amarelo. Bem, vamos voltar para lá, porque eu quero fazer a análise da folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, ela tem essas diferenças que constam aqui, não necessariamente são divergências. Elas são divergências com relação à folha.
Só que lembra que na folha a gente precisa ajustar baseado no regime de competência. Então, os que estão com essa diferença normalmente são os adiantamentos, né? Todas essas contas de ativo aqui são os adiantamentos. E uma ou outra a gente precisa verificar para entender por que apareceu essa diferença. O que eu quero mostrar para vocês é aqui. O que nos interessa mais é essa parte aqui, que é a análise do 13º salário e de férias. Porque daqui, automaticamente, a planilha ela nos diz o lançamento que a gente precisa fazer. Eu vou pegar aqui da PA anterior, que eu já tinha lançado, que é a PA 101. Vou lá no meu CF Web, vou dar o WinKDH. E vou fazer uma PA copiando da PA anterior, que foi a 101. Trouxe a PA, alterei o valor para cá, que agora eu tenho que fazer com base do dia 30/4, alterei então para 30/4. Valor do documento. O valor do documento vai ser o total da PA, a soma dos dois lançamentos, que eu vou fazer férias e 13º. Eu vou apagar as informações aqui, que essas são do mês passado, e vou deixar registrado qual foi o lançamento que eu vou fazer para 13º e para as férias que estão aqui. Aqui é uma receita de bolo, né? Facilita o lançamento, mas o que o CIAF e a planilha estão fazendo? Qual é a matemática, a contabilidade aqui? A gente precisa, pela orientação da macrofunção, a gente precisa fazer a baixa do 13º com base no menor valor entre o ativo e o passivo, para que não tenha valores superavaliados. Então, eu sempre tenho que conferir qual é o saldo na conta de ativo de 13º e qual é o saldo na conta de passivo. Eu vi aqui que na conta de ativo eu tenho 67 mil e na conta de passivo eu tenho 5 milhões. Então, eu vou baixar os 67 mil. Quando eu faço isso, eu vou trazer para zero o valor do meu ativo. Ou seja, eu não tenho mais um ativo, né, um crédito de 13º, mas eu tenho um passivo. O que é de se esperar, porque o 13º ele só vira despesa com o passar do tempo, né, cada 12avos. Só que eu recebo tudo de uma vez nas férias, né, ou quando chegar no mês de julho eu recebo a primeira parcela e no final em novembro e dezembro, né, que eu recebo. Então esse valor ele vai estar sendo acumulado como passivo até que ele seja gerada a despesa, né? No final do ano o passivo ele precisa zerar, né, porque o 13º ele morre totalmente, né, quando o exercício está encerrado. Então a ideia é que lá em dezembro isso aqui zere, né? No finalzinho ele vai zerar. E já no caso das férias, né, da mesma coisa, eu tenho um ativo aqui, é mais de se esperar que a gente tenha realmente um ativo, porque as férias são pagas de forma antecipada. Ou seja, o servidor entrou de férias e recebeu antes de entrar de férias. Então eu vou ter aqui, eu vou baixar a conta menor, né, é a conta de passivo, eu vou baixar essa conta e vou ficar com um ativo lá. Então está bem condizente, está bem coerente, né, as informações aqui com a folha de pagamento. Outros lançamentos é justamente o auxílio alimentação e transporte, como eu expliquei no início do vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esses valores para cá para facilitar os cálculos. Essa parte aqui, gente, ela só é utilizada no final do exercício, então eu não vou mexer mais. Eu vou deixar só a PA, porque quando chegar em dezembro já vai ter uma PA pronta aqui para vocês ajustarem, né? E lá o saldo da DDP ele vai ser apurado para poder fazer o lançamento. Só que isso vocês vão ter uma reunião lá com o Enoch que vai explicar exatamente isso. A planilha, quando chegar lá na frente, ela vai ajudar vocês a fazerem o lançamento. Inicialmente a gente vai fazer o lançamento mensalmente, é só de auxílio alimentação, transporte, né? E a baixa de férias e 13º.
Então vamos lá, vamos fazer essa baixa aqui. A PA vai ser essa, né, o valor total. Já botei aqui 30 do 4. Baixa de adiantamento de 13º de férias após a apropriação da folha de pagamento da competência 4 de 26, a fim de que não haja saldo de adiantamentos de passivos superavaliados nos termos da macrofunção número tal. Importante que esse lançamento ele só pode ser feito depois que o ativo faz o lançamento da folha, justamente para que a gente apure o saldo correto. Então ele já fez o lançamento, já está apropriada a folha, a gente consegue fazer, e sempre com data do último dia do mês. Então vou aqui em outros lançamentos e vai estar lá. São só 2 lançamentos, é super rápido. Baixa do adiantamento de férias. Eu vou vir aqui, ó, férias. É esse saldo aqui. E baixa do 13º vai ser esse aqui. Confirmei. Aqui bateu 110,32, né, com o meu total. E vou registrar. Registrei. Então, se eu passar, vou deixar aqui salvo a APA, né, para o mês que vem facilitar. Se eu passar de novo, pegar o balancete agora, eu vou ver que isso daqui vai estar zerado, não vai ter mais saldo superavaliado. A planilha vai me dar um OK aqui. Mas antes, vamos fazer agora o lançamento dos auxílios. Então, lembra que eu fui lá naquela aba, lá na ferramenta lá do MGI, ou lá na última aba. Vou pegar esses valores aqui e vou jogar lá na planilha para a gente poder fazer a análise dos cálculos. Aqui está em abril, está 1 em metro, né? Então, na conta de auxílio alimentação, 313 110100, está aqui, ó, 110100, 836 399 89, 836 399 89, 836 399 89. Na 01, na 313 21 0100 é 12.925. 12.925. E no transporte, na 313 11 0200 é 264704. 264704. E na 313 21 4.360. Então o que acontece? Eu vou fazer a baixa. Hoje o meu ativo está com esses saldos aqui. E eu vou baixar justamente esses valores. O que sobrar, né, ele vai bater, depois certamente ele vai bater com os valores aqui. O que eu preciso fazer? Eu vou pegar a diferença entre eles. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou calcular minha planilha. Ele poder já me dar o saldo aqui. Vou botar aqui fórmulas, calcular agora. E aí o valor vai aparecer aqui, justamente o ajuste que a gente precisa fazer, que nada mais é do que o saldo, né? O saldo que eu vou ter que baixar lá nas contas de ativo. Tá, tem um vacilo aqui que eu devo corrigir. Aqui eu estou fazendo pelo acumulado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar todos eles aqui. Eu posso lançar diretamente pelo valor de abril, né? Aí vai me dar o valor, a diferença exata aqui do ajuste é justamente o mês de abril. Só que para finalidade de conferência, eu vou lançar o valor acumulado, para que a planilha possa fazer o cálculo e ver que está tudo certinho depois. Então é 3289 fez 3881, 3289, 33881, 5.051.700, 8.352.75, 14.700. Pronto. Vou de novo aqui em calcular. Quando eu apertar em calcular, ela vai ter que me dar o valor de abril. Vamos ver se vai bater.
esse valor de abril. Botei lá em calcular. Ela vai calcular a planilha. Prontinho. Então o valor que aparece do ajuste é justamente o valor de abril. O trabalho, né, é só para que a planilha depois possa calcular e ver que não tem divergência, né, que foi tudo feito certinho. Vou copiar então a PA do mês anterior, 2026 PA 81. Vou lá na PA, vou fazer um link DH. PA, copiar de 81. Altero para o dia 30. Qual vai ser o meu total? Vai ser a somatória dos ajustes. 856.331.93. 856.331.93. O histórico, né? Só vou alterar aqui. Agora é abril. Impressão de BPD com auxílio de alimentação e auxílio de transporte. Ah, tá. Peraí, que aqui é março. Aqui é março. Tanto que antes estava fevereiro. Por que aqui é março? É a apropriação de BPD com auxílio alimentação e auxílio transporte com baixa dos adiantamentos concedidos em março. Então a gente está baixando os adiantamentos concedidos em março, porque a gente está na folha de abril fechado. Então é sempre um mês, né, a gente baixa o que foi concedido no mês anterior. Confirme aí. Então vamos lá, outros lançamentos. Aí simplesmente copiando o valor de cada conta que já vai estar disposto aqui, ó. Então 313.11.0100 está aqui. Vou jogar o meu valor lá. 313.21.0100. Coloquei. 313.11.0200. Coloquei. Por último, 313.210.200. Coloquei. Confirmei. 856.331.93. Fechou. Vamos ver como registrar. Ele pede para atualizar o centro de custo. Alguns lançamentos, quando envolve despesa, ele vai pedir sempre para atualizar o centro de custo. Então, nesse caso aqui, ele já puxa a minha despesa, né? Eu só vou confirmar. Só vou confirmar um por um. Esse é fácil. Em alguns casos, ele não tem a despesa, você tem que localizar a despesa, que vai ser uma despesa orçamentária, né? Pode ser localizada na própria planilha lá do Enoch. Então, vamos ver, 30/4, registrar. Pronto. Coloquei, atualizei a minha PA. Vou copiar esses valores aqui, que foram os valores que eu lancei. Para controle, tá aqui. Aí, então, eu fiz o lançamento da folha, foram feitos o lançamento das apropriações, 13º e férias, e o auxílio alimentação e transporte. Agora eu vou voltar lá e vou gerar um balancete novo, para ver qual foi o reflexo disso. Vou gerar só da 23, o SEAP fechou, caiu. SEAP operacional. Vou lá, balancete. Como eu só fiz alteração na 23, eu não preciso das outras, né? Então vou pegar só ela. 1, 7 e aqui é o 2. F10.
ideia dessa planilha, ela em poucos segundos ela vai fazer a conferência de todas as contas bancárias. Aqui pode parecer pouco, né, porque é só a folha de pagamento é pouco, mas quando você vai em patrimônio são dezenas de contas, né? Então realmente é um grande adianto a planilha. Vamos ver aqui. Está chegando. Para iniciar o balancete atual. Eu vou apagar aqui para guardar o balancete chegar. Deixa eu fechar aqui e voltar. Às vezes demora um pouquinho. Vou pegar de novo aqui, ver se teve algum problema no e-mail. Chegou. Então aqui, peguei lá, Ctrl A, Ctrl C. Lembrando, primeiro eu vou dar o Ctrl F, procuro o asterisco, coloco aqui aquela questão do credor, né? Para corrigir esse bugzinho que o CIAF está dando aí no Com Razão. Aí eu vou lá, Ctrl V, ir para configurações, calcular. Aí a planilha vai gerar os cálculos. Pronto, eu vou em análise em método, folha de pagamento. E vamos lá. E tá lá, ó. Aqui, ó, viu? OK, deu OK. Lançamento realizado com sucesso. Não tem mais nada para ser baixado. E daqui também, o ajuste OK. Então ficou tudo já ajustadinho, folha de pagamento. Se tiver alguma alteração na folha, tem que ser checado novamente se houve mudança, né? Mas esse mês a folha ficou certinha, redondinha, né? Eu até parabenizei o Atílio, né, pelos lançamentos, que não teve nenhuma divergência nos lançamentos da folha. Vamos pegar aqui, abril, né? Abril, tá certinho. Então é isso, caso tenha divergências, elas precisam ser investigadas. Então aí a investigação é olhar pelas contas e conferir com a ferramenta e conferir o documento FL que foi gerado para ver se não houve inversão de conta, né? Não houve algum lançamento equivocado. Então é isso, pessoal. Foi feita a análise da folha de pagamento e os lançamentos que a contabilidade deve fazer mensalmente. Abraço.